Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Queremos saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Meus queridos irmãos, obreiros, cooperadores na obra do Senhor, estamos reunidos mais uma vez na nossa segunda reunião do ano, já com um bom número de obreiros e cooperadores desta grande obra de Deus, e é uma alegria receber todos vocês, estarmos unidos neste mesmo propósito. Como é bom estar na casa do Senhor. Meus queridos irmãos, irmãs, vamos nos colocar de pé. Nós temos o privilégio de ter vários pastores conosco. E o bom filho sempre volta, né? Pastor Jurandir vai fazer a leitura da palavra de Deus. E depois um dos obreiros estarão também, ou estará orando ao Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Queremos agradecer a Deus nessa noite por mais uma vitória que Deus tem nos concedido de estarmos aqui juntos para adorar o Senhor. Eu convido a todos para abrir sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 15 e versículo 14. João 15 e versículo 14 ao 16. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não chamareis servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedir em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Glória a Jesus. Com esta bela palavra nós estaremos orando ao Senhor. E eu creio que, além dos pedidos, nós temos muito que agradecer a Deus. Não é verdade, irmãos? Amém? Há quanto tempo a gente não podia sequer estar reunidos como estamos? Mas Deus tem estendido as suas mãos e tem abençoado de maneira poderosa. Então, por isso, nós vamos agradecer ao Senhor, vamos louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Quantos têm uma necessidade de apresentar ao Senhor? Glória a Jesus. Nós vamos estar pedindo aqui o pastor Geraldo Anunciação para estar orando ao Senhor conosco. Um dos nossos anfitriões aqui estará orando ao Senhor. E logo em seguida continuaremos este trabalho, trazendo algumas informações a este corpo de obreiros e cooperadores. E vamos daqui a pouquinho também ouvir a palavra. Amém? Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Está alegre? Também estou muito alegre. Vamos sair aqui mais alegre ainda. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui nós estamos na Tua casa, é chamado casa de oração, meu Deus, onde reúne o Teu povo para Te glorificar, porque o Senhor merece, o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, meu Pai amado e Rei da glória, abençoa cada um para que nós saia daqui com a nossa bênção nas nossas mãos, ó Pai Santo, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, agradecemos a Deus pela presença
dos irmãos, irmãs, dos cooperadores, cooperadoras, obreiros na obra do Senhor. Deus colocou este propósito deste trabalho no nosso coração, desta diretoria, a fim de estarmos reunindo para este importante trabalho. Todos nós que fazemos a obra de Deus precisamos ter este zelo e entender que uma reunião como esta é uma reunião de grande importância, de grande necessidade para todos nós, obreiros, todos nós que cooperamos, que amamos a obra de Deus. O tempo nosso aqui não será perdido, não, será ganho. Amém, queridos? Como nós temos muitas coisas a fazer e pouco tempo, e quero imprescindivelmente às 20 horas já passar a palavra para o nosso pastor que vai ministrar a palavra, aproveitando para fazer a apresentação do pastor Genival Bento. É aqui, pastor, este ilustre servo de Deus, que o Senhor tem dado ao Brasil para pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo, de uma simplicidade ímpar, e todas as vezes que encontramos com este servo de Deus, a gente aprende muito. É muito bom estar perto de pessoas como o pastor Genival Bento. Nós louvamos a Deus, pastor, por sua vida, e já expressei neste dia a alegria de recebê-lo. Pode falar o que o senhor falou? Quando eu falei, o senhor disse que ia ficar. Eu falei com ele, irmãos, que a igreja estaria muito feliz em receber. Ele disse: pastor, para que eu vou ficar com a bochecha vermelha. Igual da Berenice. Tá certo. A igreja está feliz em receber este servo de Deus. Amém? Daqui a pouquinho o pastor Genival vai estar pregando a palavra de Deus. Eu faço menção do pastor Jurandir, sua digníssima esposa e irmã Manu. Fica de pé, minha querida irmã. Pastor Jurandir, fica de pé mais uma vez. Pastor Gilmar, irmã Mary, fica de pé, Mary. Mary está assim diferente, tá? Muito bem. Mas, irmãos, com vocês? Os nossos pastores estão cooperando ali na região de Pará de Minas, nosso amigo pastor Josezito, e uma bênção. Vamos saudar com um bem-vindo, dizendo amém? Amém. Deus abençoe, meus queridos. Prazer. Desejo parabenizar o presbítero Leandro pelo seu aniversário. Ah, Leandro, fica de pé aí, ó, esse simpático jovem aí, ó. Gostou do simpático, né, filho? A esposa está aí? Tá não? Vamos parabenizar, irmão Leandro, amém? Amém. Deus abençoe. Meus queridos, vamos ouvir a palavra? Amém? Amém? O nosso coração está ardendo para ouvir a palavra. E queremos, desde já, pedir ao querido pastor Genival Bento para estar aqui nesta tribuna e fazer uso da palavra, querido. Tá bom. Pode seguir o contexto da reunião de obreiros. Pode. Tá certo. Queridos, quero saudá-los com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus o privilégio de poder
participar desta reunião e agradecendo assim pastor Geraldo, GG, pastor Nelson, todo o contexto da diretoria, toda a diretoria, o corpo ministerial e a igreja. Que Deus vos abençoe. Quero louvar a Deus pela vida do cooperador Telso, a Berenice, que sempre me contata e cuida da minha locomoção. Então, quero deixar os meus agradecimentos. Querido, se trata de uma reunião, e eu me voltei para isso. Eu gostaria de falar-lhe sobre alguns pormenores da escolha. Pormenores que não generalizo, mas que nos dias que vivemos, por não conhecer, por não querer, por não ser cobrado, muitas vezes a gente esquece. Eu quero ler na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, uma mensagem, um contexto muito conhecido, mas quero falar-lhe sobre esta exigência da escolha e o privilégio de estarmos no mesmo contexto que homens relacionados na Bíblia viveram. Capítulo 11, versículos 1, 2 e 3. Eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Portanto, suporte-me. Tenho zelo por vocês, com um zelo que vem de Deus. Pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afastem da simplicidade e pureza devida a Cristo. Muito bem. Queridos, estamos diante de um texto escrito por um dos mais importantes personagens do Novo Testamento. Um personagem que, se nós analisarmos na ótica humana, ele não suportaria, ele não se rebaixaria ao ponto de escrever as suas próprias fraquezas, registrando-as como um tom pejorativo. Veja que o texto, ele é contundente, Télcio. Ele é tão forte no quesito de elevar a evidência principal que prevalecia, a igreja. Como a igreja é a evidência, só para os irmãos terem uma pálida ideia, se nós analisarmos, vejam que vou falar no bom sentido, que por mais que o ser humano, estou dizendo isso para mostrar o privilégio de uma escolha que Deus fez para o escolhido, que por mais que você estude circularmente,
por mais que você fale bonito secularmente, por mais que você seja formado, não é suficiente para a escolha. Se nós analisarmos a chamada de outro personagem chamado Moisés, vamos entender. A biografia de Moisés diz que ele foi encontrado nas águas do rio Nilo. Na época, para os egípcios, as águas do rio Nilo era tão sagrada que se você contaminasse as águas do rio Nilo, era um pecado maior do que todos os pecados. A história egípcia diz que até quando os homens iam tomar ou se banhar nas águas do Nilo, usavam preservativo para não contaminar as águas. Então Moisés é encontrado nas águas do Nilo e é retirado das águas. O nome já diz, Moisés, tirado das águas sagradas. E pela filha de Faraó, filha de Faraó. E quando Moisés, sendo uma escolha de Deus, vai crescer, ele vai crescer no centro político do Egito. E como neto de Faraó, posteriormente, o seu sucessor, é investido nele toda a capacidade de sabedoria. Veja que quando o Estevão, Atos 7, sobretudo versículo 22, quando Estevão vai fazer sua defesa, ele vai falar o quê? Obrigado. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras. Está escrito. Eu tive conversando com um arqueólogo egípcio, meu amigo, que mora no Cairo, e ele, por conhecer a história, viver a história e ser um arqueólogo, ele me mostrou o patamar de ensinamento que Moisés cresceu. Havia duas cidades principais eloquentes no estudo. Hierópolis era uma. E Moisés cresceu entre essas duas cidades. O seu patamar, a sua estrutura era tamanha que em todas as ciências ele foi formado com todo o apogeu, a ponto de acordar de manhã, segurança na frente e atrás, para ir para a sala de aula. Ia deitar, para onde ia, segurança. Aonde Moisés dormia, na sua, vou usar o termo faculdade, era linho fino egípcio. Os melhores professores, os melhores doutores, as melhores faculdades, preparando-o em toda a ciência, em todo o conhecimento. Está escrito. Quando Moisés volta, ele está pronto. Estevão fala isso. Ele volta para o Egito, um homem preparado em toda a ciência e poderoso em palavras e obras. Não era qualquer um. Não era. Era o top. Volta para o Egito.
E um dia como outro dia qualquer, em uma vestoria no campo, ele viu algo corriqueiro, simples, que acontecia. Um egípcio maltratando um hebreu. Veja que coisa tão simples. Não é simples? Um Egito maltratando, na época e no período, era comum. Mas ele não teve estrutura para resolver. Com toda essa sabedoria e com todo esse conhecimento. O problema corriqueiro. E o que é que ele faz? A Bíblia diz que ele mata o homem e esconde o seu corpo na areia. E ele sabia. Porque o problema não era só matar. O texto diz: escondeu o seu corpo ou enterrou na areia. E a este enterrar, segundo a cultura, era pior do que matar. Porque Moisés, neto de Faraó, poderoso em sabedoria, em palavras, em obra, matar um egípcio, isso aí é besteira. Mas ele enterrou. E a cultura diz que um egípcio não podia ser enterrado, porque todos os egípcios têm o direito de ser embalsamado. Enterrar o corpo de um egípcio era crucial, era um dos pecados sem perdão para eles. Por isso que quando Moisés enterra, acaba. Aí a Bíblia vai dizer que posteriormente, outro dia, acontece algo mais corriqueiro ainda. Ele vê dois crentes brigando, discutindo. Isso acontece todo dia. E ele vai entrar na conversa e um dos crentes revoltado: você quer fazer comigo como fez com o egípcio? O homem preparado com toda a estrutura, investimento pesado nele, se desespera, descobriram, e agora Faraó vai me matar. A notícia chegou e só teve uma alternativa: sebo nas canelas. O mês passado eu tive o privilégio de passar pelo deserto do Egito. E é impossível você acreditar um ser humano sobreviver naquele deserto. Passam-se 40 anos. Aí Deus vai lá no deserto, quando Moisés já estava só os cacos. Você não vê mais um Moisés poderoso em palavras nem em obras. Êxodo 3:11. Aí Deus o chama. Êxodo 3:11, qual é a resposta dele? A Bíblia diz que quando Deus o chama, então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Você está entendendo o que é igreja? Por isso que eu falei, dentro de um bom sentido, que por mais preparado circularmente que você seja, porque se fosse por este preparo, você não estava aqui. Era o povo de Brasília. Estava aqui um doutor, um juiz, um advogado. Quem sou eu? Se esvaziou. Aí Deus diz: agora você está pronto para servir a minha igreja. Agora vai. Se você acompanhar o desenvolver de Moisés, na maioria das vezes que o povo errava, ele ia a Deus, na maioria. E Deus dava razão ao povo. Olhe para mim, por favor. Você não vai resolver olhando para lá, olhe para cá. Na maioria que Moisés ia a Deus, o povo tinha razão. E na vez que Deus deu razão a Moisés e disse: eu vou destruir esse povo, ele entra na frente e diz: então começa por mim.
Então você vê o que Paulo disse. Quando a gente olha o contexto, se esvaziou Moisés. Porque não foi à toa. A palavra discípulo é talmidim, apóstolo enviados. No período da Igreja de Cristo, o judaísmo, com as suas ramificações, segregavam as pessoas. E ninguém sem a intelectualidade, ninguém sem o conhecimento da lei, poderia se tornar um discípulo para servir o templo ou ser alguém importante. Eles só escolhiam os melhores dentre os melhores, os influentes. E quem fazia isso? Os escribas. Por isso que Jesus, um dos maiores obstáculos do Novo Testamento para Jesus, o seu ministério, foram os escribas, os teólogos, os doutores da época. Que em vez de abrir o caminho para o povo, fechavam com as suas interpretações complexas e as tradições do sábado, são 39 só para um dia, aquilo que você não podia fazer. Aí você vai ver que quando Jesus vai vir e é rejeitado, e vai estabelecer a sua igreja, ela eleva ao patamar de uma virgem pura. E ele não vai escolher qualquer um. Ele, pelo contrário do judaísmo, veja quem é que ele vai escolher. Pela lógica, não era para ele escolher em Jerusalém, que era a capital, o centro político, acadêmico e religioso. Então ele vai erguer a sua igreja. E quem é que ele vai escolher? Anel no dedo? Escute e entenda, eu não estou falando que... até hoje eu estudo. Mas quando Jesus me chamou, eu era semi-analfabeto. A porta abriu, até hoje eu estudo. Me formei pelo Ministério da Educação, como bacharel em teologia. Minha vida profissional é de administração. Trabalhei quase 40 anos em uma única empresa, toda a minha vida só tem, mas no momento que dava eu me preparava. Mas para quê? Mas sabendo que isso não é o suficiente para a chamada. Hoje no meu estado, muito bom, louvo a Deus pela vida e a visão do meu pastor, a gente tem um curso de obreiro. Você só pode se tornar um obreiro se passar por aquele curso. Mas mesmo você passando pelo curso, se não entender isso aqui, o que é igreja, não vai. Agora veja que Jesus vai chamar, em vez dos intelectuais, ele vai chamar pescador, caipira, ruralista, que segundo os psiquiatras e psicólogos, nenhum deles passaria em uma entrevista para um emprego. Só que aí você vai seguir. Jesus vai ensinar os seus. Você vai ver muito isso no Novo Testamento. Jesus ensina, falava aos seus discípulos. Em outros casos, à multidão. Mas aos seus discípulos, ele trazia para perto. E qual era a ênfase? A igreja, e não eles. Você pode observar que quando você fala de igreja e Cristo, fala de bodas, de matrimônio, de relacionamento. Justamente pela seriedade que a cultura da época, que até hoje exige. Só para você ter uma pálida ideia, você já pode ter ouvido, a virgem aqui nessa cultura
era excepcional. Não é à toa que ela é comparada à igreja e a igreja a ela. Eu vou dar um exemplo. Se o pastor Nelson tem um filho, exemplo, eu sou um judeu, ele outro, na época de Jesus, como ainda hoje acontece. Eu digo ainda hoje porque eu tenho amigos fora que vivem essa cultura. E o que eu estou falando é que eu aprendo com eles, não é no livro, eu aprendo lá. Então ele tem um filho e é uma filha menor, pequena. Porque na cultura os meninos não têm direito de escolher o noivo nem a noiva. A maioria só se conhece no matrimônio. Então ele chega para mim como pai de um rapaz e diz: Bento, tu tem uma filha, eu gosto de tu, a nossa família se gosta, tu não quer comprometer ela com o meu filho? Eu digo: tudo bem. Fechou. Minha filha vai ser do seu filho. E o seu filho vai ser da minha filha. Então ele, como pai do noivo, do futuro marido da minha filha, ele a partir dali vai investir tudo naquele rapaz para o grande dia que é o matrimônio. Para cumprir todas as despesas, é com o pai do noivo. Em contrapartida, eu e todos os agregados da minha família vamos nos policiar em uma única coisa: manter a menina virgem até aquele dia. O meu maior compromisso é entregar a minha filha pura, virgem, a ele, ao filho dele, no dia das bodas. Então, enquanto ele, como pai do noivo, vai investindo na festa de 7 dias, para quando eles crescerem, eu vou trabalhar dia e noite para manter a menina pura. Ela não anda sozinha, vai sair de casa. Os irmãos lembram que na minha época de adolescente e jovem, quando se namorava, que o namorado da minha irmã chegava, aí o papai pegava eu e outro irmão, vão junto, a gente ia junto. Muitas vezes ele enrolava a gente com confeito para a gente dar uma folga. Aqui era implacável. A veste é diferença. Pela vestimenta, você percebe que ela é virgem. Pela vestimenta. Então o pai, a mãe, os irmãos, os tios, os cunhados, todo mundo envolvido na família tinha que estar engajado naquele dia. E qual era o dia? O matrimônio. E qual era a função? Cuidar e entregar a moça como virgem. Então veja que aqui a evidência é a noiva, não é quem está preparando ela. A evidência é a virgem. Então, se nós observarmos o contexto, eu fiz só um rascunho para não me esquecer, pois a gente leu a Bíblia. Você vai observar que um dos maiores requisitos que esses discípulos de Jesus tinham, primeiro, trabalhadores. Jesus não vai escolher simplesmente pelo fato de você ser bom no conhecimento. Veja que Moisés teve que ralar 40 anos a ponto do homem um homem com toda a ciência, foi cuidar de ovelha primeiro. 40 anos. Até dizer, nem falar eu sei, estou nem sabendo falar mais. Então Jesus vai preparar e chamar um grupo de homens que mesmo sem ter esse conhecimento secular, que a lei, o sistema acadêmico de Jerusalém exigia, mas eles eram acostumados no trabalho duro. Vento do mar, frio, sol, subir montanhas, carregar pedras. É isso que você vê na Galileia. Cultivar aonde aparentemente não tem probabilidade, eles não desistiam.
Outra característica é a resiliência que eles tinham. A resiliência deles, a palavra resiliência, traduzindo, por exemplo, é quando você vê uma pessoa que quando a adversidade pega ela vai buscar força aonde não tem, mas não se dobra. Pisa, machuca, mas quando passa a prova, ela continua, ela não muda. Você vê hoje, só precisa o pastor dar um carão, o caba já muda de ministério. Só precisa o pastor cobrar 2 vezes que não veio para o culto, aqui dá para mim não. Está fora, filho. Ele quer se aparecer, mas ele foi chamado por conta da virgem, não é ele, é a virgem. Eu digo porque é uma reunião. Meu pastor, chegou um dia que eu estava no fundo do poço, fisicamente, financeiramente. E ele chegou para mim e disse: Bento, está acontecendo alguma coisa? Eu digo: não, está tudo bem, pastor, porque eu estou querendo te ajudar e Deus não está deixando. Mas o couro do negro estava caindo. Mas eu não perdi um culto. O banco tinha tomado meu carro. Eu tinha entrado no INSS como chefe da empresa. Agora eu estava ganhando um saláriozinho. A mulher dizia: não tem, nem o cartão esgotou. Quantos carros de compra eu não tive que devolver porque ia passar o cartão e não passava. Então a minha mente dizia: vale a pena ser crente. Mas aí é que entra a resiliência. Você vai buscar força onde não tem. Terceira característica, não se vendiam. Eles davam mais valor à honra do que o dinheiro. Você vê que quando Pedro e João foram para Samaria, quando o avivamento caiu, se você seguir o raciocínio bíblico, eles foram lisos, porque a perseguição era tão grande que a Bíblia diz: exceto os apóstolos. Mas a igreja vazou, a igreja vazia, nem para tirar a oferta tinha mais crentes. Isso implica dizer que eles estavam lisos. E quando o avivamento chegou em Samaria, a notícia chegou, aí Tiago, o presidente, disse: Pedro, João, vão lá em Samaria. O povo lá só conhece o batismo de João. Vá lá orar para ele ser batizado no Espírito Santo. Eles não tiveram um hotel pré-agendado. Possivelmente foram a pé. E quando chegaram lá, lisos, sem oferta, sem cachê, oraram e Jesus batizou. Foi um poder tão grande que a Bíblia diz que o homem mais importante da cidade, chamado Simão, o mágico, que enganava o povo com a magia, quando viu aquilo, aceitou Jesus, largou a magia e chegou para Pedro e disse: diz quanto tu quer. O caba estava liso, gente. Diz quanto tu quer para tu me dar esse poder que tu tem. Ele diz: vai para o inferno, tu e teu dinheiro. Você está pensando que isso aqui é por dinheiro? Vai orar para ver se Deus tem misericórdia de ti e te perdoa. Vai orar. Olha para quem está ao seu lado, diga: não se venda. Você foi chamado, não foi para se vender, foi para ser honrado. Você foi escolhido quando ninguém teria. Veja que o pastor leu. Eu vou salientar uma observação. Veja que foi o pastor que leu na leitura oficial. Porque Jesus disse aquilo: fui eu que chamei a voz. Porque lá em Jerusalém, os irmãos já assistiram a alguns programas como The Voice, que as pessoas se apresentam e os melhores são escolhidos. E quando eles são escolhidos, eles têm o direito de escolher qual dos mestres da música eles querem aprender com eles. Não é verdade? Assim era aqui. Quando na sabatina os líderes rabínicos, os escribas, aprovavam um jovem
Ele tinha o direito de escolher com qual dos mestres queria aprender a lei. Mas veja aqui, quando Jesus escolheu os seus discípulos, foi por isso que ele disse, ou seja, vocês não me escolheram, não. Mas eu escolhi vocês, para que vocês vão e dê fruto, e que o vosso fruto permaneça. Então nós não fomos escolhidos não, gente, para se vender, porque ali vai me pagar melhor, porque ali vai me dar um salário. Não, você foi escolhido para, independente de ter salário ou não ter, ser fiel, ser fiel, ser fiel, ser fiel. Isso. Obrigado. Não se venda. Não se venda. Aí Jesus vai ensinando. Aí Jesus vai dar uma lição tão tremenda. Se você depois ler, começa do capítulo 23 de Mateus. É um dos capítulos mais duros da Bíblia. São cerca de 7 a 8 ais. Só Jesus dizendo acerca de quem? Dos escribas, dos fariseus. Ai de vós. Primeiro ele começa dizendo ao povo, veja que ele está no capítulo 23, ele está ensinando, pregando para a multidão. Na cadeira de Moisés está sentados os escribas e os fariseus, façam tudo quanto eles os mandar, mas não façam o que eles fazem. Aí Jesus vai começar a discorrer a imprudência, ai de vós fariseus, ai de vós escribas, você vai encontrar muito isso. Quando termina em Jerusalém, chega o capítulo 24, ele pega os discípulos e vai sair e passa no templo. Aí os discípulos dizem, mestre, que estrutura é essa, Senhor? Ele diz, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando serão essas coisas? Aí Jesus diz, se cala, não responde. Vai para o Monte das Oliveiras, aonde ele costumava estar. Aí o contexto, a sequência do capítulo 24, você vai encontrar que os discípulos chegaram, em particular. Era uma reunião como essa, em particular. Era uma reunião de obreiros e pastores e cooperadores. Senhor, nos explica aquilo que o Senhor falou. Aí Jesus vai ensinar eles sobre a vigilância. E virão muitos. Mas uma coisa eu digo a vocês, vigiem, para que ninguém engane vocês. Veja que o capítulo 24 vai terminar com o servo fiel e o infiel. As consequências da fidelidade e da infidelidade. Quando Jesus vai começar o capítulo 25, aí ele vai falar na cultura que o povo sabia, que os discípulos, era ainda a reunião, a mesma reunião do capítulo 24. Ele vai falar sobre o quê? Do capítulo 25. É muito conhecido? Passa aí, por favor. Veja o que é que ele começa a falar para os discípulos, para os obreiros. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Jesus compara o reino dos céus com o quê? Com virgens. Pela cultura isso não era comum. Veja que é a primeira vez na história aqui que Jesus compara o reino de Deus com uma mulher. Não era comum isso aqui. Você não sabe a cultura como era e ainda é. Então ele vai falar desse contexto. Ele destaca o matrimônio, ele destaca a virgem e ele destaca os principais elementos, loucura e prudência. Ele vai falar disso aqui. E ele está falando para quem? Para o obreiro, para os seus discípulos. Então ele vai dizendo, prossiga por favor. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. Os irmãos já leram na Bíblia que adultério em Israel é conhecido como loucura? Cometeu loucura em Israel. O que era isso aqui? Eles sabiam, era o que eles viviam. E ainda vivem.
Lembra que eu falei que o meu cuidado como pai da noiva, da moça, era mantê-la pura? Mas eu dava um descuido, e chegava alguém, enganava ela, e ela perdia a virgindade. Cometeu loucura. Só que aí ela chamava o pai, se trancava com o pai e confessava: pai, eu cometi loucura. Aí o pai começava a chorar, começava a gritar, começava a esmurrar a parede, mas não podia deixar a notícia vazar. Porque se a notícia vazava, não só ela, mas toda a família entrava em descrédito. E nenhum moço da cidade queria fazer parte daquela família, porque eles diziam: se eles não tiveram capacidade de manter uma pura, como é que vão manter 4? Que assim tinham 4 filhas. Então ele tinha que pegar a moça em silêncio, chorando, e espalhava na cidade: eu vou embora, vou me preparar melhor para o matrimônio. E chegava onde ele passava o tempo, a moça crescendo, pagava um fio de ouro, uma perícia falsa, e quando voltava, a moça voltava com a perícia para o pai do noivo, que ela continuava virgem, e não era. Quando ele chegava no dia do matrimônio, ele ia entregar como virgem, mas o investimento do pai do noivo era muito alto. Só para os irmãos terem uma ideia, o pai do noivo pagava o dote, presente. Primeiro era para a noiva, moedas de ouro, em um valor exorbitante. Depois vinha o dote do pai, depois vinha o dote da mãe, depois vinha todos que se envolviam no trabalho. Você está entendendo porque vai ter o tribunal, a recompensa? Todos, independente do cargo, independente do que eles fizeram, até quem trocou a fralda, tinha direito ao dote. O pai do noivo recompensava tudinho. O investimento era muito alto. Mas por um descuido, enganaram o amor, se ela cometeu loucura. Chegava na porta, no casamento, ela chegava como louca, mas ninguém sabia. O banquete era para 7 dias, mas levantava-se uma bandeira até a metade, a meio mastro, porque enquanto não se provava a pureza, a bandeira não subia. E todo mundo sabia que tinha banquete até os 7 dias, e a moça era pura quando a bandeira ia para o topo do mastro. A moça virgem entrava com o noivo. Antes deles entrar na sala da núpcia, que a primeira relação não era para lazer, prazer, sexo, era para provar a pureza, as testemunhas entravam. E quando a testemunha entrava, elas periciavam tudo que tinha, o tecido, onde aconteceu o ato. A noiva entrava pura, sem nenhum alfinete no cabelo, para não alterar a cena. Então, elas saíam, o noivo com a noiva entrava. Quando eles entravam, vinha o ato. E quando a pureza era rompida, o líquido saía. E melava o tecido, limpo, branco. Quando eles saíam, a testemunha entrava e pegava o tecido. E levavam para a sala da perícia, 3 dias. Sem sair de lá. Primeiro dia, aquele líquido continuava da mesma cor. Segundo dia, escurecia. E se ela fosse pura, no terceiro dia, voltava à cor do primeiro. Eu estou dizendo isso porque eu vi de uma judia. Aí quando a cor voltava para o primeiro dia, aí ela mandava dizer: diga o pai do noivo que a moça é pura. Aí a bandeira, aí a festa ia para mais 4, tornava 7 dias, e aí todo mundo se alegrava. Mas quando a cor do líquido não voltava, a bandeira não subia.
Aí dava morte. Como foi que tu chegasse aqui com as vestes sujas? Você não cuidou da moça. Cometeu loucura. Servo, pega esse servo ruim e malvado e joga ele de cabeça para baixo no fogo eterno. Porque o investimento do pai e da noiva era muito alto. Você está entendendo um pouco agora da contundência de ser chamado? O investimento de Deus foi muito alto. Ele deu seu único filho, o maior preço. Não foi pelo obreiro, só foi pela igreja. Então naquele dia vai ser difícil. Aí vem Jesus e vai chamar quem? Para levar essa mensagem e formar esta igreja. Doutor Saulo de Tarso. Saulo de Tarso não era qualquer um, gente. Ele cresceu no melhor centro teológico da época, Jerusalém. Aos pés do melhor e venerado, respeitado mestre Gamaliel. Saulo era oriundo de uma cidade de faculdades. Tarso. Era uma cidade onde os maiores matemáticos, filósofos da época se formavam. Era Tarso. Saulo tinha cidadania judia e cidadania romana. Saulo galgou um conhecimento tão terrível pelo direito filosófico gerais, que ele fez parte do maior nível judiciário do judaísmo, que era o Sinédrio. Veja que você vai ler que a Bíblia diz que ele tinha direito de voto, ele votava quem vivia e quem morria, e só votava quem fazia parte do Sinédrio. Ele era o top. Aí Jesus diz, esse dá. Mas ele já começa com a cara no chão. Quem tu é? Eu sou Jesus, melado de poeira. E de lá para lá, ele vai ralar. Veja que um homem como esse, sendo escolhido, pastor, era para ser sentado do seu lado na hora. Era para ter um cargo na diretoria da hora, porque era top. Mas não, para sair de Damasco, sair escondido como se fosse uma abóbora podre dentro de um cesto. Passam 14 anos, diz a história, sem nome. E está pensando que o Tiago, os apóstolos, foram atrás dele? Não. Eu vou parafrasear, porque a Bíblia diz que os irmãos nem davam bola. A única coisa que os crentes falavam, eu vou parafrasear, era olhar um para o outro e dizia, tu lembra daquele besta que nos perseguia? Sim, agora é crente também. Veja que ele, a tudo aquilo que ele tinha não era suficiente. A ponto de quando ele vai para Corinto, que forma a igreja, onde a gente vai concluir, veja que ele passa cerca de 3 anos em Corinto. Uma igreja no berço da filosofia, da democracia. Agora não pelo conhecimento secular, mas pelo poder do Espírito. Ele sai para outro lugar. Com mais 3 anos, salvo engano, a notícia chega. Paulo, a igreja de Corinto se desviou. Rachou no meio. Está mais dividida, tem um grupo para todo lado. Os eloquentes, os estudiosos, os pentecostais, e nenhum vai para o culto do outro. Aí a chama entra. Veja que ele veio uma raiva tão grande, que ele, na escrevendo, ele disse, eu queria ir aí. Mas se eu for, vocês não vão me se importar. Porque vocês não estão preparados ainda. Aí ele começa a escrever. E veja que no capítulo 1, 2, ele vai enaltecer o quê? A Deus. Eu estou sabendo que entre vós há dissensões.
Eu estou sabendo que entre vós tem um que prefere Pedro, outro Apolo e outro eu. Aí ele se joga ao nada. Ele diz, porventura Paulo é alguma coisa? O homem que lá atrás era tudo. Quem é Apolo? Quem é Pedro? A gente só semeou. A gente só pregou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Em síntese, quando eu cheguei para pregar entre vocês, eu não usei meu conhecimento filosófico. Eu não preguei palavra de sapiência humana. Mas o evangelho que eu preguei para vocês foi o evangelho de poder, o evangelho de cruz e Cristo crucificado. Olha para quem está ao teu lado, diga, quando você se achar, diga para ele, quando você se achar, porque foi escolhido, baixa a bola, filho. Você já foi para o matrimônio, você às vezes já casou. Para uma moça se casar, a gente fazer um casamento é um custo danado. Ela passa o dia todinho se preparando. Os convidados chegam, a festa começa. O noivo chega primeiro. E qual é a perspectiva? Qual é a atração do noivado? Qual é a atração da festa? Quando ela entra, para tudo, gente. Quando ela entra, os padrinhos desaparecem, o pai desaparece, ninguém olha nem para o noivo. Pam, param, pam, pam. É lindo demais. A primeira carta foi dura. Quando Paulo termina a primeira carta, a notícia chega. Paulo, encaixou não. Está uma confusão danada lá na igreja de Corinto. Estão dizendo que tu tem duas caras, Paulo. Quando tu está presente, é um obreiro diferente, amoroso. Mas quando tu está distante, é diferente demais. Tu mete a madeira. A pronto de quererem tirar o direito do seu chamado. Aí a gente chega no texto do capítulo 11 da segunda carta. Olha o que é que ele diz, o que a gente leu. Irmãos, o versículo 1. Olha o que é que ele diz, ele vai resumir. Volta um versículo, por favor. Quisera eu que vocês tivessem paciência e me suportassem. Um pouco na minha loucura. Suporte-me. Por um pouco ainda. Porque eu tenho o zelo de vós. E é o zelo de Deus. Porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao único marido, a saber, Cristo. É mais sério do que tirar a oferta, filho. É mais sério do que botar uma gravata e dirigir o culto. Nós não fomos chamados para isso simplesmente, fomos chamados para cuidar da noiva. Cinco virgens loucas, 5 sábias. Aí nós vamos para Efésios 4:11. Efésios 4:11. Olha o que é que Paulo diz acerca, 5 virgens, 5 dons. Contem comigo. E ele mesmo deu uns para 1, e outros para 2, e outros para...
e outros para... E 5 dons. Continua, passa o versículo. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja, da noiva. Tem muita gente que está aproveitando, pegando esses dons e se achando. Eu sou um pastorzão, eu prego bonito, eu canto bonito, eu dirijo um departamento, eu sou tal, eu sou profeta. Tudo isso só tem um objetivo, é para cuidar da noiva. Você recebeu isso para cuidar da noiva. Agora olha a contundência. Um homem como este era. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Primeiro versículo, ele diz o quê? Ele estimula. Vamos ler. É uma reunião. Capítulo 4. Que os homens... leiam para mim, por favor. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo. O que é que tem numa dispensa? Você tem que olhar para mim como obreiro e dizer, eu vou para ali, que ali tem uma resposta de Deus. Prossiga. Além disso, requer-se dos dispenseiros, daqueles que estão na dispensa, que cada um se ache. Agora vai passando, versículo 8, por diante, salvo engano. Aí ele responde a Corinto. Olha que coisa, gente. Isso aqui é para a gente não esquecer. Ele está dizendo, olha como ele exalta a igreja. E desce, como obreiro. Ele diz, já estáis fartos. Vocês já estão ricos. Sem nós reinais. E quisera reinassem, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. 9. Porque tenho para mim que Deus a nós, obreiros, nos põe por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos anjos. Esses aqui eram os rupuretes, era o homem que não se via mais, não valia mais nada para a sociedade, e era exposto para morrer em praça pública. Versículo 10. Nós somos loucos por amor de Cristo. E vós sábio em Cristo. Quem é sábio aqui? A noiva. E os obreiros? Loucos. Nós fracos. E vós fortes. Vós ilustres. E nós vis. 11. Até esta presente hora. Estamos com fome. Sede. E não temos roupa para vestir. Recebemos bufetada e não temos morada certa. Nos afadigamos e trabalhamos com as próprias mãos. Se quisermos comer, somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e suportamos, ou seja, ele estava dizendo, a gente é injuriado, nós somos injuriados e não temos direito de reagir, só bem dizemos quem fala mal de nós. Prossiga. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Você já pensou aquele crente, o corpo de Cristo? Ele tem o direito de desabafar com a gente. E a gente não tem direito de dizer nada. Ele tem o direito de dizer o que quer com a gente. E em vez da gente amaldiçoar, fomos chamados para abençoar. Ele pode jogar o ovo na cara da gente, o ovo podre. E a gente só tem o direito de pegar, limpar e dizer, Deus te abençoe. Olha para esse obreiro que está do teu lado.
Olha para esse crente que está do teu lado e diga para ele: se depender de mim, mas fala com vida, se depender de mim, a festa vai para os 7 dias, a bandeira vai chegar no topo. Fique de pé, por favor. Não desista, não desista. É por isso que naquele dia você vai ser recompensado. Soberano e eterno Pai, em nome de Jesus, renova a nossa fé, renova nossas forças para não desistirmos. Coloca mais amor no nosso coração, nos dá estratégia para cuidar da tua noiva. Sabemos que não fomos chamados para status, sabemos que não fomos chamados para glamour, fomos chamados para servir, Senhor. Independente do cargo, independente da função. Eu quero estar naquele dia. Eu quero ser recompensado naquele dia como obreiro. Se você puder e tiver uma pessoa íntima, um obreiro, abraça ele aí. Abraça ela. Mas abraça mesmo e diz para ele: a festa vai até o último dia. Conte comigo, conte comigo, conte comigo, conte comigo, conte comigo. Deus se faz presente com a sua igreja. Deus nos fortalece. Sairemos daqui esta noite dizendo: quero fazer mais para o meu Senhor. Que valor eu tenho pelo meu Deus para fazer a sua obra.